Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Continuando nosso especial aqui de cinema nacional. E hoje, além da Isa, nós temos um convidado também, o Álvaro de Souza, que é lá do podcast Esqueletos no Armário. Olá, pessoal. Primeiramente, é uma honra ter sido convidado para vir para cá. O podcast é uma iniciativa minha, do Luiz e do João. Nós primeiro criamos um perfil no Twitter, com o mesmo nome, Esqueletos no Armário, @esqueletosgays, porque o Luiz tinha dado essa ideia de criar esse perfil para poder falar sobre terror, já que nós três somos misturados pelo gênero. E a nossa ideia, quando criamos esse podcast, era falar não só sobre terror, LGBT, mas sobre obras de terror que a gente gosta no geral, mas talvez analisar por uma vivência queer, ou então, apenas nos divertir falando sobre isso. Eu ouvi o podcast de vocês e eu achei sensacional e eu amo as capas das vitrines do podcast. É uma melhor que a outra. Bom, e hoje a gente vai falar de 2 filmes dos mesmos diretores, da dupla Marco Dutra e Juliana Rojas. Eles dirigiram 2 filmes juntos, que foi o Trabalhar Cansa, de 2011, e As Boas Maneiras, de 2017. Eles também têm trabalhos individuais em que o outro acaba ajudando por mais que não seja na direção, assim. Da Juliana temos aí o Duplo, Sinfonia da Necrópole, e o Marco Dutra tem Quando Eu Era Vivo, O Silêncio do Céu, e entre outros. Mas hoje a gente vai focar nesses 2. Bom, o Marco Dutra, ele é diretor, roteirista e compositor também. Ele fez algumas trilhas para alguns filmes. Um deles foi o Quando Eu Era Vivo, que você citou, né? A Juliana, ela é cineasta nascida em Campinas e formada pela USP, onde ela conheceu o Marco Dutra, e aí eles começaram essa parceria aí. E o primeiro trabalho deles juntos, ao menos, foi o Lençol Branco, um curta-metragem. Fala sobre a ruptura dramática e fantástica dentro do universo doméstico da classe média. Na verdade, esse curta e o outro que eles dirigiram juntos, os dois têm esse mesmo tema, essa alegoria fantástica no universo doméstico da classe média, né, que você comentou. E o outro curta, eu não lembro o nome agora, tô tentando achar aqui. É aquele da vampira? É aquele da babá vampira? Eu dormi tranquilo. Isso, eu esqueci. Eu devia ter anotado ali na pauta, esqueci. Mas são esses 2 curtas mesmo, que tem essa coisa em comum. E o Trabalhar Cansa também, né, que explora bastante essa questão aí da classe trabalhadora. Uhum. Álvaro, você lembra como que você conheceu o trabalho deles dois, individual, junto? O que foi? Eu conheci o trabalho deles lá para 2017, eu acho que foi quando eu comecei a entrar em grupo de cinema no Facebook. E nessa época eu não consumia tanto cinema nacional, mas nesses grupos eles comentavam um pouco sobre, e eu fiquei instigado para conhecer um pouco, porque eu sou fã de terror e, né, vou admitir que naquela época eu não conhecia muito do gênero aqui no Brasil. E o primeiro que eu vi foi o Trabalhar Cansa, e depois eu fui atrás dos curtas, que na época ainda não tinha lançado o As Boas Maneiras. E eu fiquei muito encantado pelo trabalho deles, porque eu achei muito bacana a forma como, mesmo quando eles não estão trabalhando com terror em si, é o dia a dia que vai sendo invadido por coisas estranhas, por coisas meio fantásticas. E eu acho que os dois trabalham isso muito bem, tanto juntos quanto individualmente. Uhum. Em Sinfonia da Necrópole eu senti muito isso que você falou. Eu gostei bastante do filme, inclusive. Eu adoro Sinfonia da Necrópole. Eu adoro musicais no geral, então ver o musical brasileiro, eu gostei que, é um musical que tem coveiros, achei muito bacana isso. Sim, é engraçado no final das contas. E Isa, você lembra como você conheceu? Olha, eu sei que eu assisti primeiro As Boas Maneiras, mas eu não consigo, assim, lembrar muito bem como que eu conheci esse filme. Eu acho que foi nessas pesquisas aí de internet mesmo, filmes de terror nacionais, e daí, sei lá, alguns comentários bem positivos, assim, aí eu acabei assistindo, e daí depois só que eu fui assistir o Trabalhar Cansa. Eu também já conhecia de nome, já faz um tempo, mas nunca tinha ido atrás, assim, pra assistir. Mas gostei muito dos 2. Eu acho que o meu conhecimento do trampo deles foi bem parecido com o do Álvaro aí. Eu acabei descobrindo primeiro As Boas Maneiras, em grupo de Facebook relacionado a cinema. Eu acho que até o momento eu não lembro de nenhum filme de terror que eu tenha assistido nacional, até o momento de As Boas Maneiras. Daí eu assisti, gostei, e depois comecei a ir mais atrás. Eu acho que esse filme, ele é até
até conhecidinho, assim. Eu sei que tem muita gente que não conhece, né? Que uma galera ainda não é muito ligada no cinema nacional, muito mais de gênero, né? Terror. Mas eu acho que dentro do terror ele é conhecidinho, assim. E você vê que ele tem um orçamento um pouquinho, assim, mais alto. Então eu acho que ele deve ter rolado ali um marketing um pouquinho maior pra ter sido conhecido um pouco mais, assim, né? Porque ainda tem ali uns nomes conhecidos dentro do filme. A Marjorie Stiana é uma atriz conhecida, né? É que o filme é uma coprodução com a França, se eu não me engano. Tanto que o robozinho é de uma empresa francesa, eu acho, o robozinho que faz o bebê lobisomem. Muito fofo aquele bebê, por sinal. Sim. Achei uma gracinha aquele bebê lobisomem, sério. Eu não entendo. Eu vi gente reclamando de coisas ou de CGI, ou então de efeitos, assim. Eu realmente gostei dos efeitos desse filme. Nossa, o CGI desse filme não tá tão precário. Tá muito melhor do que daqueles filmes daquele canal Sci-Fi, sabe? Mano, extremamente elevado perto daquilo lá, tá ótimo. Eu acho que eles casam bem, porque tem umas coisas que você percebe que é pra ser meio artificial, tipo as janelas, as imagens da cidade, que é um negócio meio... parece uma coisa meio artificial. É de propósito, é diferente do lobisomem, que o lobisomem, tipo, eu achei realmente bem feito ele, tipo, não tá caricato ou coisa do tipo. Uhum. É verdade. Ah, só deixa eu comentar que lá no horrorizadas.com a gente vai colocar ali uma entrevista com alguns cineastas brasileiros dessa nova geração do cinema nacional dentro do terror. Entre todos os diretores que estão lá, tem essa dupla, a Marco Dutra e a Juliana Rojas, eles estão comentando sobre o terror dentro ali do social, psicológico, explorando o trash, o gore também. Enfim, é bem bacana a entrevista, né? Eles falam sobre os preconceitos, a identidade nacional, enfim, tá bem legal. Então, Trabalhar Cansa é o primeiro que a gente vai falar na ordem cronológica, né? Ele é de 2011. Ele é um drama terror. Foi selecionado para a mostra Uncertain Regard no Festival de Cannes de 2011. Para quem não sabe, essa é uma mostra paralela à seleção oficial do festival e ela prestigia um cinema mais atípico do que os da seleção principal e recompensa os cineastas pouco conhecidos. Não tenho certeza, mas se não me engano foi por causa dessa premiação que eles conseguiram financiamento para fazer As Boas Maneiras. E a sinopse desse filme, no caso, ela é Helena, que é uma dona de casa que resolve abrir um mini mercado de bairro. A partir de então, estranhos acontecimentos tomam conta do local. Enquanto isso, Otávio, seu marido, perde o emprego e isso acaba afetando o relacionamento do casal. Então vamos lá. O que eu gostei desse filme foi mais as partes das críticas que ele faz relacionadas ao sistema empregatício nacional, assim, são várias relações trabalhistas que a gente vê em todo o filme, e eu acho que foi isso que me chamou mais atenção. Eu vou confessar que eu não gostei tanto, assim, da parte de terror. Eu acho que, em partes, por eu ter assistido depois de ter visto As Boas Maneiras, mas, de qualquer forma, é um baita filme do cinema nacional, assim, que eu acho que super importante e relevante. Assim, ele mistura bem, né, drama com terror, mas eu acho que ele desenvolve muito melhor o drama. A parte do terror e dos mistérios, eu acho que não vale muito a pena a gente se aprofundar, porque daí vai ser spoiler, né? Mas assim, aí tem aquela parte que a gente não mencionou aqui, que tipo, os antigos proprietários do mercado que a Helena alugou foram embora de uma maneira misteriosa, deixaram tudo lá, então daí você fica, nossa, o que será que aconteceu, né? Daí tipo, meio que instiga, assim, você a saber tudo que aconteceu ali antes deles alugarem o lugar. Então, esse é um filme que eu acho que ele trabalha mais com um certo mal-estar do que necessariamente com terror. Ele tem todo um clima que é muito desconfortável, todas as relações são muito desconfortáveis, ele bota um certo estranhamento em coisas que são muito cotidianas, e no final isso acaba meio que se materializando, tipo, de alguma forma, que é quando entra a parte, acho que é o terror mais propriamente dito, porque no resto do filme é muito mais, tipo, como as relações de trabalho são violentas, só que não literalmente, mas tipo, as relações entre patroa e empregada, o homem que não consegue mais arrumar emprego porque tá desatualizado, tudo isso, tipo, que é o terror mais real. Você sente uma coisa errada, mas você não sabe o que é direito, sabe? Acho que o filme trabalha muito com isso. Uhum. E é interessante ter levantado isso porque me causou meio que essa sensação de que
causa aquele incômodo por a gente estar vendo, assim, mas são situações que a gente vê basicamente diariamente na vida real e, tipo, a gente acaba relevando e vivendo a vida, mas quando tá exposto ali, você fica tipo, caralho, isso tá errado, muito errado. Sim. Eu acho que acaba levantando bem a identidade brasileira dentro do filme de gênero, né? Porque a gente tá se identificando ali com algumas coisas, ou talvez não a gente, mas outras pessoas vão se identificar com o que tá acontecendo ali, vão ver que tem muitas coisas erradas e que elas acontecem diariamente com várias pessoas. Isso é um ponto positivo pro filme, porque ele conseguiu conciliar bem a parte da ficção ali, que, né, não vamos citar, e a parte verdadeira, né, do cotidiano de muitos brasileiros. Então eu acho que isso que é um ponto bem positivo dentro desse filme, assim, porque eu acho que é isso que meio que dá certo num filme de terror brasileiro. Você, tipo, não tentar copiar coisas de fora, sabe? Tentar fazer um terror com coisas que tem, assim, né? Tipo, que a gente tem dentro do Brasil, assim. Tem uma autora que eu li um texto antes de vir aqui pro podcast, que a autora se chama Angela Preston, que ela é brasileira, ela é professora da pós-graduação de comunicação da UFPE, e ela fala, tipo, de um termo que eu achei muito interessante, que é realismo sob rasura, que é quando você usa o sobrenatural, o artifício, coisas de filmes de gênero, para poder ressaltar as relações do mundo real. São filmes que não são necessariamente de terror, mas que trazem esses elementos para poder ressaltar alguma coisa na nossa realidade para se tornar, tipo, algo muito mais claro. E eu acho que isso aparece muito no Trabalhar Cansa. Toda, tipo, como a relação dela com os empregados vai mudando ao longo do filme. Ela começa super dócil e depois ela começa a ficar pedindo para ficar vigiando uns aos outros. E parece que o próprio mercado vai se deteriorando enquanto isso. Começa a dar uns problemas estranhos ao mesmo tempo que as relações vão se deteriorando. Eu acho isso muito bem feito no filme. Porque o que eu vejo ali são 3 problemas claros ali. A Helena com os problemas do mercado, a Paula, que é a empregada que a Helena contrata, que trabalha com condições ridículas, assim, e o Otávio foi demitido depois de anos numa empresa, e aí ele tem aquela dificuldade de arranjar emprego, porque o mercado tá super saturado e competitivo, e ele é um cara ali na faixa dos 40 e poucos, então todo mundo sabe que, pelo menos aqui no Brasil, é bem difícil achar emprego depois de uma certa idade. Eu acho legal como o filme trabalha essa ideia de que, tipo, todo mundo tá numa posição que pode ser oprimido e opressor ao mesmo tempo, sabe? A Helena, ao mesmo tempo que ela tá oprimindo os funcionários, a família deve sendo oprimida, tipo, pelas relações de trabalho também, já que o marido dela é considerado desatualizado no mercado de trabalho atual. Tipo, ela não tem como pagar melhor a empregada porque ela tá com problemas financeiros e o marido também não tem emprego. É tipo, meio que uma bola de neve, né? Ninguém tá bem ali. Eu acho que isso evidencia muito todos esses contrastes da própria classe média, assim, porque por mais que em partes eles não sejam, tipo, a classe rica e tal, que a gente tem que ir super contra, às vezes eles ainda pregam algumas atitudes, eles ainda agem com algumas atitudes perante os que estão abaixo da classe social que não deveria condizer, uma vez que deveria estar todo mundo no mesmo barco, né? Sim, tá todo mundo na merda nesse filme, na verdade, né? Tipo, não tem ninguém ali muito bem, né? Vamos falar a verdade, né? Pra mim, tipo, o que mais saltou logo no começo é quando falam que ela vai ter que dormir no quartinho de empregado, o famigerado quartinho de empregado. Eu acho que o que mais me gerou incômodo realmente foi essa relação Helena e Paulo, assim. E logo no começo também, quando ela vai contratar a Paula, ela fala que no primeiro mês ela não vai pagar porque é de experiência, um negócio assim. Abaixo do salário mínimo pra trabalhar o dia inteiro, né? Enfim. Caralho, sim, que ódio que deu aquilo. E isso, eu tô falando isso porque você foi recomendada. Ela fala isso também. E outra, você não vai ter registro porque eu não posso, mas vai ser difícil você arranjar um trabalho com registro sem experiência. Mas é muito que parece não, é sistemático isso, tipo, os empregadores vão criando essa narrativa e os empregados vão se sujeitando a esse tipo de situação por acreditar realmente que isso vai acontecer e continua se perpetuando. O nosso sistema de trabalho aqui do Brasil é muito complicado, né? Porque tem uma cena até que um cara lá de uma outra empresa fala pra Paula, você tá registrado, agora você existe. Eu acho essa cena fortíssima, ela foi a que mais me marcou. Exatamente.
exatamente. Eu gosto muito da forma como eles usam o humor nesse filme, porque, tipo, apesar de ter todo esse clima meio melancólico e de mal-estar, aí tem os momentos tão engraçados que são meio desconcertantes. Tipo, aquela cena do balão na reunião, na entrevista de emprego. Aham. Porra, sim. Aquela dinâmica Ai, que horrível que é aquela dinâmica de grupo, né? Aquela coisa horrorosa. E também a cena do teatrinho escolar, que eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Rolou um blackface ali, mas eu acho que foi aquela crítica ao blackface, não foi um negócio assim, né? Foi proposital, né? Fica, tipo... É muito pra ressaltar, tipo, o absurdo daquele ambiente, porque é uma história sobre, tipo, libertação dos escravos, só que só tem criança branca lá. E tá todo mundo na plateia achando lindo, aparentemente, também, sabe? Tipo... Ninguém viu nenhum problema ali, sim. E bem, a gente não encontrou esse filme em nenhuma plataforma de streaming ou em algum outro meio que pudesse ser alugado, mas fica aí a recomendação para caso ele entre em algum meio legal, digamos assim, para vocês ficarem atentos e tudo mais. E caso alguém encontre também, queira falar pra gente nos comentários das redes sociais, só deixar lá que a gente atualiza no site. O lugar tá mobiliado com tudo, Otávio. Prateleira, freezer. Eu acho meio loucura a gente se comprometer com uma coisa dessa agora, né? Eu vou fazer isso dar certo. Deixa eu tentar. Vamos para as boas maneiras. Então, esse filme ele ganhou diversos prêmios pelo mundo afora e teve bastante destaque aqui no Festival Nacional, o Festival do Rio de 2017, onde ele ganhou melhor filme, melhor fotografia, melhor atriz coadjuvante para Marjorie este ano e melhor filme LGBT e melhor filme pela crítica Free Pass. Bom, a sinopse é assim. Ana contrata Clara, uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo, para ser babá do filho que ainda não nasceu. Conforme a gravidez vai avançando, a Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Eu lembro que eu fiquei em êxtase nesse filme por ser, tipo, um filme de terror nacional e sobre folclore brasileiro, né? Então, tipo, por mais que eu não gostasse, eu ia me sentir obrigada a gostar. Mas eu gostei de verdade. Uhum. E esse, ao contrário do Trabalhar Cansa, vai para um lado muito mais gráfico. Eu achei muito legal, assim. Tem umas cenas ali que foi difícil de assistir, assim, porque foi pesado, assim. Esse foi um filme que eu já tinha visto os outros do Marco Dutra e da Juliana Rojas quando foi anunciado, e quando eu vi o trailer eu fiquei doido pelo filme, porque, tipo, ele tem todo um ar meio misterioso no primeiro trailer, depois, tipo, mostra que é uma coisa meio fantástica, e ele estreou no cinema da minha universidade, e o cinema daqui, ele é gratuito para estudante, e quando eu vi, eu surtei tanto quando eu vi esse filme que eu fui umas 3 vezes ver. Esse filme é muito bom. E, tipo, o que eu gosto muito nele, tipo, primeiro que eu não esperava que ele fosse, tipo, ser tão na vibe, tipo, LGBT, sabe? Eu não só esperava isso. Me surpreendeu muito. Eu gostei muito de como é retratado. O relacionamento das personagens. Não é spoiler porque ele ganhou o prêmio de melhor filme LGBT, então acho que não é spoiler. E eu acho que o relacionamento delas é muito bem construído e eu acho que o filme também trabalha muito bem com essa ideia de que, tipo, é um filme de monstro, só que, tipo, é um filme sobre pessoas que são vistas como monstros na sociedade. Temos esse casal lésbico e dentro as duas, tipo, a Clara, ela é negra, a Clara, a enfermeira, é negra, a Ana é uma mãe solteira, as duas são, tipo, oprimidas de formas diferentes. A Ana, o pai cortou relações com ela, as pessoas da cidade natal dela não conversam com ela. A Clara, naquela cena do shopping, tipo, o segurança ficou meio que observando ela de longe. A primeira cena, o porteiro pedindo para ela usar o elevador de serviço. E na segunda metade do filme que aparece o monstro em si da história, e eu acho muito interessante a forma como é lidada a forma como o filme trabalha com o monstro. Tem um livro chamado The Revolting Child, de um autor chamado Andrew Scamille, que trabalha com a ideia de que filmes com crianças vilãs são filmes queer porque é muito fácil para o público LGBT se identificar com essa criança. Que é a criança que ela é mal vista pela sociedade, mal vista pela família. Esse filme, tipo, tem uma criança monstruosa, a mãe tentando lidar com a monstruosidade desse filho, tipo, esconder essa monstruosidade e, em determinado momento, tipo, esconder e proteger ao mesmo tempo, sabe? Acho que é muito, muito rico nesse sentido. Mas é aquela hora que você estava falando, né, das duas serem oprimidas de maneiras diferentes, tipo, a Ana veio de uma família extremamente tradicional, que, tipo, não aceita gravidez fora do casamento, pelo que ela fala ali, então ela foi totalmente isolada da família e dos amigos, e as duas são
totalmente isoladas, né? Porque, tipo, as duas são sozinhas. E a Ana, sim, é uma personagem que você vai conhecendo aos poucos. Um pouco mais até que a Clara. Eu achei que a Clara é bem mais misteriosa, assim. Você não sabe muita coisa dela, assim. Mas a Ana, você vai descobrindo, assim, de onde ela veio, o que ela fazia, enfim, como que aconteceu, como que ela engravidou. Ela vai contando tudo isso aos poucos, assim. Mas eu achei o começo, a relação delas muito estranha, no sentido de que a Clara ia só ser babá. Mas daí ela já começou a fazer tudo ali na casa, né? Limpar, cozinhar e tudo mais. Sim. Uhum. Eu lembro que eu estranhei um pouco a relação. Eu acho que por achar que a Ana tava se aproveitando demais da Clara, tipo, da relação dela, da relação amorosa delas, eu ainda fiquei com um pezinho atrás, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que a Ana parece isso, ela também parece ser muito confiada. Tipo, ela confia muito também na Clara em tão pouco tempo, assim. Tipo, ela, eu vou te dar a senha do meu cartão pra você fazer as compras. Uhum. E assim, da parte que a Álvaro tava falando, eu acho que o título em si já mostra muito essa parte das duas serem discriminadas em sociedade em diferentes níveis, né? Porque as boas maneiras, tipo, nenhuma delas tá seguindo essas coisas que são impostas pela sociedade, os papéis que elas deveriam cumprir e tudo mais. O filme, ele tem duas partes, dá pra ver claramente que ele se divide ali em duas partes. Tem muita gente que falou que a primeira parte já dava um filme bem legal, assim, não precisava da segunda parte. Assim, não é que eu concordo, mas eu achei muito extenso, assim, principalmente a segunda parte, sabe? Não que foi ruim, mas eu gostei muito mais da primeira, de como se desenvolveu. E tem um contraste muito grande das duas partes, assim, que eu achei muito legal. Dava muito bem pra ser filme 1, filme 2, né? As Boas Maneiras 1, Boas Maneiras 2. Mas eu gostei. Realmente, o tom do filme muda. Tipo, a primeira parte parece que é mais pro terror e a segunda é mais pra uma fantasia mesmo. A primeira parte é muito mais sombria, né? A parte 2 já é mais clara, mas tem ali a parte alegre, eu acho que porque tem muito mais pessoas também envolvidas, então a parte 1 meio que mais solidão, isolamento, aquela coisa sombria, horror. Achei legal que na parte 1 não aparece nenhum homem, então só as vozes dele. É verdade. O médico não aparece, o porteiro não aparece. Vocês viram alguma coisa deles separarem a direção em parte 1 e parte 2? Porque às vezes é isso, tipo, de um pegar mais a primeira e o outro pegar mais a segunda, sabe? Eu acho que não, nas entrevistas que eu vi. Eu vi uma entrevista deles que comentaram que a ideia era de que a primeira parte é como se fosse um conto de fadas. E a primeira parte seria o castelo e a segunda seria a floresta, dentro da história. O tom mudar, acho que faz parte desse conceito dele. Entendi. Eu gosto muito de como, nesse filme em particular, eles misturam muito os gêneros. Tem musical, tem terror, tem conto de fadas. É verdade. Tem uma parte que é cantada. Tem um momento que a animação também, que eu achei muito legal. Ela contando a história, né, de como ela conheceu o cara e tal. E eu acho justificável até que misture, porque assim, supondo que ele só fosse, sei lá, drama, fantasia e terror, mas por puxar essas referências de contos de fadas, assim, dessas animações mais antigas, super entendível que tenham usado tanto animação quanto musical. Sim, e tipo, numa entrevista eles falam que eles meio que se arriscaram nessa experiência de misturar os gêneros e colocar efeitos especiais, assim, mas eles estavam bem seguros, assim, do que eles estavam fazendo. Eu achei isso muito bacana. Eu acho que é um filme, o resultado final acaba algo muito único. Sim. Assim, dos nacionais que eu vi, eu não lembro de nenhum que se assemelhe, assim, sabe? Porque eu acho que todo mundo que vê bastante filme tem aquelas tendências de ficar agrupando filmes, porque é um parecido com o outro e tudo mais. Esse eu não consigo, tipo, agrupar ele com nada, assim, além do fato de serem dirigidos pelos diretores. Não, ele é bem único. A temática dele, por mais que já tenha sido trabalhada, eles conseguiram deixar a história bem... É aquilo ali, não vai ter nada parecido, a não ser que alguém copie, né? Enfim, tomara que não. Aí queira fazer uma referência. Não vai fazer porra nenhuma, deixa do jeito que tá. É perfeito do jeito que tá. Exatamente. Mas eu achei muito legal a fotografia desse filme, porque ela tem um contraste bem legal, assim, com a periferia e com a cidade grande. Tipo, tem aquela cena que a Clara tá indo pra casa dela, que aparece aquela subida amarela, assim, com a luz amarela. De fundo, assim, aparece os prédios, assim, eu achei muito bonito, assim. É tudo uns tons meio roxos, azulados. Tem sempre um amarelo também, né? Tipo, um amarelo de um lado e o azul do outro, assim, destacando. Uma fotografia que não é muito naturalista, parece aqueles filmes da Disney, de antigamente. Bela Adormecida, por exemplo. Sei, dá uma daquelas de cinéfila cult doida. Não, porque a paleta de cores desse filme...
VW adormecida porque a farmácia que a Clara trabalha se chama Aurora. Repararam isso? Não. Nossa, coincidência? Acho que não. É que como eu disse, eu surtei real quando eu vi esse filme. Acho que eu vi todas as entrevistas deles na época também. Eu vi 3 vezes no cinema, aí quando eu descobri que era no Telecine Play, eu vi outras 2. E bom você ter puxado aí do Telecine, porque esse filme tá disponível ainda no Telecine Play. E naquela história que nem a gente falou no episódio passado, caso vocês não tenham cadastro ainda, tem gratuito aí por 30 dias e Telecine patrocina nós. Segunda vez que a gente fala do Telecine, hein? Cadê patrocínio? Olho, nariz, boquinha. Ele é normal? É. Para 20 semanas está até acima da curva do peso. Considerações finais, então. Bom, falando um pouco do Trabalhar Cansa, ele é um filme que eu gostei bastante. Eu achei, assim, ele bem instigante. Acho que desperta bastante a curiosidade e tem um final, assim, que eu achei bem inesperado. Talvez seja iludida, talvez, mas eu não tava esperando aquilo. Enfim, eu li algumas pessoas falando que não gostaram da atuação dos atores, principalmente da Helena Albergaria, que faz a Helena, inclusive, né? O nome dela é Helena e faz a Helena. Mas eu acho que ela retrata muito bem aquele típico trabalhador exausto, que tá saturado, trabalha pra caramba, ganha pouco e ainda tem que lidar com aqueles problemas familiares. Então, tipo, na cara dela dá pra ver que ela não está feliz e ela tá sempre cansada. E as pessoas estavam criticando que ela não tinha expressão, que ela era uma atriz sem expressão, só que eu falei, nossa, achei que ela mandou super bem, na verdade. Assim, como eu disse, eu gostei de Trabalhar Cansa pela parte dramática, assim, que eles propõem. Acho relevante, acho que deve ser visto, faz a gente questionar muito essas relações trabalhistas e tudo mais. Puxando já pras boas maneiras, um filme importante pra cacete, com o casal LGBT, com todos esses pontos que o Álvaro levantou aqui sobre a infância e tudo mais. Deve rolar bastante identificação. Casal interracial LGBT. Sim, tem essa ainda. E a questão de patroa empregada, né? E eu não sei, eu pretendo acompanhar bastante o trabalho deles, tanto juntos quanto solo. Eu gostei, assim, dos que eu vi. No caso, eu assisti Sinfonia da Necrópole, da Juliana, o curto duplo também, e do Marco Dutra eu vi quando eu era vivo. E eu gostei muito de todos os trabalhos e pretendo continuar acompanhando aí. Eu gosto muito do trabalho dos dois, tanto juntos quanto separados. Trabalhar Cansa é um que eu não me ligo tanto a ele, porque acho tipo, ele é um pouco frio, mas acho que é um filme, sei lá, um filme que é muito instigante, e eu acho que ele trabalha muito bem, tipo, os pontos que ele se propõe a trabalhar, que é as relações trabalhistas e como isso afeta no pessoal, no psicológico do personagem. E As Boas Maneiras, eu gosto muito de que é um filme como a gente falou, tipo, é um filme que ele é muito único, sabe? Essa forma como ele mistura diversos gêneros diferentes, como ele trabalha com a questão do monstro. Acho que é um filme que, mais que um filme de terror, acho que é um filme que é muito bonito também, tipo, um filme que eu achei muito emocionante. E acho que são 2 filmes muito bacanas pra se conhecer, não só o trabalho dos dois, mas o cinema de terror nacional no geral. Tipo, acho que é muito interessante. Bom, eu gosto mais de As Boas Maneiras. Acho que ele é um filme muito mais bonito, visualmente, e a história também. O Trabalhar Cansa realmente é um pouco mais frio, mas eu acho que dentro do que ele podia trabalhar, ele cumpriu ali o que ele queria, e eu gostei, a parte do terror eu gostei, mas como eu tinha comentado até em off, eu acho que ele foi para um caminho que ele tentou te mostrar um negócio que não era, e foi para outro caminho. Eu me senti um pouco enganada, na verdade. Sei lá, ele meio que te faz pensar que é um negócio, mas não é. Não que isso seja negativo, pode ser que para algumas pessoas seja legal isso, mas meio que soou pra mim como uma enrolação, talvez, mas talvez não seja, né? Enfim. Só que eu prefiro muito mais As Boas Maneiras. E foi dos primeiros filmes nacionais de terror que eu vi, eu acho. Não foi o primeiro, mas tá dentro ali dos primeiros. E eu gosto muito dele. E é importante, se vocês forem ver, é melhor assistir Trabalhar Cansa primeiro, e depois As Boas Maneiras, para não sofrer essa influência aí. É isso mesmo. Sim. Então, o episódio fica por aqui, mas antes agradecer aqui a Álvaro por ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar um pouquinho de cinema nacional com a gente. E fala aí como é que é os nicks nas redes, como é que a gente pode encontrar o podcast de vocês. Nosso perfil no Twitter é @esqueletosgays.
vocês. O nosso podcast Escritos no Armário está disponível no Spotify. Sai um episódio todo domingo. Eu, além de participar do perfil do podcast, escrevo também para o site Necronome Conversa. E eu tenho um blog chamado Babadook Gay, que eu falo de filme de terror lá também. E fala das nossas redes, então, Isa. Bom, galera, nós temos o Twitter, que é o Horrorizadas PC, o Instagram, que é o Horrorizadas Podcast. Agora a gente tem um blog dentro do site horrorizadas.com, que é horrorizadas.blog. E é isso, estamos aí. Qualquer coisa é só pesquisar, parem de ser preguiçosos e é isso. E obrigada de novo, Álvaro. Muito obrigada, Álvaro, pela participação. Esperamos outros podcasts aí pra conversar. Eu que agradeço. Tchau, galera, valeu. Falou. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.